Bom dia, alegria. É que começar mais uma edição do Bom Dia Alegria com o Rita Torres, já está connosco. Olá, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, alegria. Sessão de sexta-feira, já vamos responder às mensagens que nos foram chegando durante esta semana e também ao longo desta sexta-feira. Ora, primeira mensagem: pergunte à doutora se posso entender como doente alguém que quer estar em todo lado ao mesmo tempo. Pergunta interessantíssima. Primeiro nós precisávamos saber mais pormenores sobre o que é este querer estar em todo lado ao mesmo tempo. Agora, aquilo que nós podemos deduzir é que esta pessoa é uma pessoa eventualmente até ansiosa, quer fazer tudo, uma pessoa perfeccionista, que quer estar em todo lado para conseguir ir a todas e conseguir cumprir tudo aquilo que supostamente lhe é expectável ou tudo aquilo que quer. E, de facto, isto pode ser considerado doentio ou eventualmente exagerado se prejudicar significativamente a qualidade de vida da pessoa e das pessoas que a rodeiam. Se a pessoa não dorme porque tem que estar a preparar coisas que vai fazer no dia seguinte. Se a pessoa vive num estado de stress elevado porque estou aqui, mas já estou a pensar no que vou fazer a seguir, ou se chegar atrasada àquele compromisso, já não estou bem comigo própria, etc. Este tipo de perfil pode estar associado a um perfil de obsessivo-compulsivo ou até a um perfil de ansiedade. Portanto, tínhamos que analisar bem a situação para podermos fazer uma análise mais rigorosa, mas aquilo que é importante, provavelmente, para quem nos está a ouvir é: posso considerar esta pessoa disfuncional? E eu diria sim, se esse perfil que a pessoa tem, esse tipo de comportamento, estiver a prejudicar gravemente a sua socialização e a sua vida, a torná-la escrava desses compromissos, e se isso também já estiver a prejudicar as pessoas que estão à volta, marido, filhos, amigos, família, que acabam por ser afetados por essa pressão e por essa aceleração, vamos lhe chamar assim. Obrigado a este ouvinte, ou a esta ouvinte, pela mensagem que nos fez chegar. Bom dia, doutora Rita Torres. Será que há uma idade certa para se iniciar a vida sexual? Tenho uma filha com 17 anos, tenho muito receio em relação às suas relações com os namorados. Pergunta interessantíssima e bastante importante, até porque nós associamos o verão às hormonas mais ativas e eventualmente o verão é uma oportunidade para iniciar a vida sexual. Bem, é assim, a idade ideal é aquela idade em que o jovem ou a jovem se sentem emocionalmente preparados para assumir o compromisso, porque a relação sexual deve estar associada a uma emocionalidade, a um espírito, a um sentimento de amor que façam com que as pessoas cheguem à conclusão que a relação sexual será um acréscimo importante na qualidade da relação. Enquanto o jovem e a jovem não sentirem isso, devem preservar-se. Agora, qual é a idade certa para isso? Eu penso que a maturidade emocional mais próxima daquilo que... da idade cronológica mais próxima dessa maturidade emocional será de facto os 17, 18 anos. Jovens que iniciam a sua vida sexual aos 14, 15, 16, acho ainda bastante precoce, porque estão ainda muito dentro da adolescência e a adolescência não lhes permite ter uma visão sobre as consequências dos atos, não lhes permite perceber o que pode acontecer a longo prazo, etc. Aos 17, 18 anos já estamos numa fase próxima do fim da adolescência, aí a maturidade é maior, a capacidade de prever consequências a longo prazo também é maior, mesmo a maturidade emocional e cognitiva é maior, e então a partir daí eu penso que já não será tão grave iniciar a vida sexual. Agora, uma coisa que deve fazer é ter uma conversa com a sua filha, explicar-lhe que é muito importante que ela só se entregue quando sentir que isso é verdadeiramente importante e que faz parte e que ela está preparada para as eventuais consequências, e deve estar também preparada do ponto de vista de toda a informação contracepcional, etc., para que não tenha depois dissabores futuros. Mas aos 17 anos, acho que a mãe tem que começar também a abrir o coração e a perceber que isso é uma coisa que mais tarde ou mais cedo vai acontecer e que está a começar a ficar no momento certo para isso. Obrigado também a este ouvinte pela mensagem que nos fez chegar. Sou casado há 4 anos, o meu marido tem andado diferente. Será que posso colocar a hipótese dele ter outra pessoa?
Esta pergunta também é bastante interessante porque ajuda-nos a refletir sobre esta questão do que é andar diferente. Ora bem, ele pode andar diferente porque tem outra pessoa, mas também pode andar diferente porque tem uma dívida que a esposa não conhece, pode andar diferente porque tem um problema de saúde que a esposa não conhece, pode andar diferente porque tem um problema no trabalho que a esposa não conhece, pode andar diferente por 1 milhão de razões. Ok? Não vamos entrar já na onda do ciúme, que nós já vimos noutros programas anteriores, em que o ciúme exagerado ou patológico traz graves problemas à relação. É bastante importante que converse com o seu marido e lhe aponte as situações em que ela acha que ele está diferente. Olha, aqui agiste de uma maneira que eu não estava a prever, acolá disseste isto e eu não estava a contar, depois fizeste aquilo e não costuma ser assim. Mostrar-lhe que há situações em que ele agiu de forma diferente do habitual e perguntar-lhe o que é que te levou a agir assim. E depois, só a partir daí, depois de conversar com ele, é que pode perceber o que é que está em causa. Porque ele pode ter um conjunto de outras questões que estejam a afetá-lo e que não necessariamente outra mulher. Nomeadamente até uma questão de saúde que ele não queira contar, ou ele próprio ainda não esteja plenamente consciente, porque nomeadamente questões de saúde mental, seja a depressão, a ansiedade, o déficit de atenção, ou uma obsessão, compulsão, fazem com que a pessoa às vezes haja de determinada maneira quando ela própria ainda não realizou, ainda não se apercebeu que está a agir daquela forma. Portanto, é importante que converse com ele. E depois, eventualmente, se a questão de facto for a existência de outra pessoa, então aí lá se chegará a essa conclusão. Mas acho que não deve partir daí. Acho que deve primeiro conversar com ele e tentar perceber o que é que se passa, porque mesmo que haja outra pessoa a rondar, se calhar uma boa conversa pode fazer com que vocês se aproximem novamente e ele se afaste dessa outra pessoa. Nosso agradecimento também a este ouvinte pela mensagem que nos fez chegar. Vamos agora à questão Rádio Barcelos. Doutor, é uma expressão que eu costumo utilizar muitas vezes, que é "vem aí chumbo". Fala-se da Grécia, o país Angola está a reencaminhar ou reenviar portugueses para o nosso país, muitos deles com trabalho e que traziam dinheiro para as suas famílias. E agora a China, fala-se da China. É uma das notícias que vai marcando também a atualidade, não só do nosso país, como é óbvio, porque tem implicações com o nosso país, mas também a atualidade internacional. Sim, sem dúvida. Esta questão é uma questão muito interessante, é nova, é dos últimos dias, enquanto que a crise grega já nos acompanha desde praticamente a eleição do Syriza em janeiro. Esta questão da bolsa chinesa, não sei se os nossos ouvintes já se aperceberam, mas nos últimos dias a bolsa chinesa tem caído fortemente, inclusivamente, não sei se foi ontem ou anteontem, penso que eu vi que a queda da bolsa chinesa correspondia a um valor que era igual a 16 vezes o PIB da Grécia. Portanto, na China, como é tudo em grande, quando a coisa cai a sério. E esta crise chinesa está a ter impacto nas empresas portuguesas, embora nós ainda não tenhamos muita consciência disso, porque reparem, nós sabemos que a REN foi vendida a um grupo chinês, a Fidelidade, que era a companhia seguradora do Grupo Espírito Santo, foi vendida a um grupo chinês. Essa, por exemplo, já perdeu entre ontem e hoje 10 milhões de euros enquanto valor bolsista. Portanto, os acionistas da Fidelidade também estão já em apuros. Há um grupo chinês também que é dono da Espírito Santo de Saúde. Portanto, todos estes trabalhadores que pertencem a estas empresas que foram adquiridas por grupos chineses, com o rebentar da bolha da China, porque a bolsa está a ter estes problemas devido à especulação que existe no mercado acionista, estão a fazer com que estas empresas entrem em apuros e eventualmente vão ter impacto no mundo económico português. Comparando isto que está a acontecer na China com o retrocesso económico que está a haver em Angola, que está a fazer com que o abrandamento, o esfriamento económico que está a haver em Angola, que está a fazer com que algumas empresas também despeçam trabalhadores, inclusivamente alguns trabalhadores portugueses que estão a ser recambiados, vamos chamar assim, para Portugal, estamos aqui a ter um conjunto de circunstâncias internacionais que vão afetar a nossa economia. Inclusivamente, hoje uma notícia do dia é que os portugueses trabalham em média 400 e qualquer coisa horas a mais por ano do que um alemão.
E a pergunta será, mas então como é que nós trabalhamos tanto e temos uma economia tão fraquinha comparado com a alemã? Bem, por um lado, os alemães são muito mais milhões do que nós, não é? E a dimensão tem sempre peso nas questões económicas. Mas por outro lado, isto chama a atenção, e era aqui que eu gostava de me focar e de deixar este alerta aos nossos ouvintes. Os portugueses trabalham muito e isso ninguém põe em causa e são muito esforçados. O nosso problema é o sermos produtivos. Nós perdemos muito tempo ao não cumprir prazos, perdemos muito tempo ao não confirmar as coisas, perdemos muito tempo ao não cumprir os compromissos. Eu recebo uma encomenda de 3 peças vermelhas, mas eu se calhar tenho 3 tons de vermelho, esqueci-me de perguntar ao cliente, mas qual era o vermelho que quer. Então, quando vou fazer a encomenda, não perguntei, vou ter que ligar para trás, vou ter que ir saber. E todas estas coisas são perdas de eficácia. E são estas perdas de eficácia que fazem com que eu não cumpra prazos, que não cumpra compromissos e que atrasam a nossa economia. Nós temos que aprender a trabalhar de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente. Doutora, é um gosto ouvi-la sempre. Obrigada. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana para os nossos ouvintes. Tudo bom. E trabalhem, eu ia dizer trabalhem muito, mas não, trabalhem pouco. Com eficácia acima de tudo. Exatamente. Um abraço para todos, bom dia, alegria. Está de regresso na próxima segunda-feira. Não se despeça já, porque tem informações para dar aos nossos ouvintes. Quem quiser visitar o Laboratório de Psicologia, o que é que deve fazer? Onde deve ir? O Laboratório de Psicologia de Barcelos fica ao fundo da Rua Direita, é muito fácil de dar, fica mesmo no centro da cidade, no Centro Comercial do Apoio, um bocadinho antes do Café Estorial. Quem vier do lado da Rua Direita é só descer as escadas, nós estamos ao lado da loja de eletrodomésticos. E o nosso número de telefone é o 253-822-067, é relativamente fácil de decorar. Estejam à vontade para nos contactar. Podem começar já hoje a mudar a vossa vida. Nem mais. Segunda-feira, bom dia, alegria de regresso aqui à Rádio Barcelos. Bom dia,